Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor, que nos reúne em torno da sua palavra nesta manhã, para que juntos possamos louvar e bendizer o seu nome. Nesta manhã, o Senhor nos acolhe, nos abraça, nos recebe e está aqui pronto a receber o nosso louvor e a nossa adoração. Portanto, juntos, sejamos conduzidos em louvor nesse instante. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Jesus, a verdade fulgir. Oremos. Nós te louvamos, te bendizemos e exaltamos o teu nome, ó Deus, porque tu és o único digno e merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Porque tu és, Senhor, a fonte de toda a santidade, de toda a justiça e de todo o bem. Por isso, ó Deus, o nosso coração se alegra na tua presença nesta hora. E te pedimos, Senhor, que recebas o nosso louvor e a nossa adoração. O culto, ó Deus, que te oferecemos agora, nesse instante, que ele seja agradável ao Senhor. Atende-nos, Pai, nessa hora. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. O salmista, no Salmo 102, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Nós estamos convidados a, em silêncio, orar, clamando misericórdia e perdão da parte do Senhor, e também intercedendo
pela vida de todos os irmãos e de todas as pessoas queridas que carecem de um cuidado especial do Senhor nesse instante. Oremos. Oremos. Perdoa-nos, Senhor, os erros que cometemos, os pecados que praticamos, as falhas, os atos e as omissões. Perdoa-nos, ó Deus, as inúmeras vezes que te causamos algum tipo de sofrimento. Perdoa-nos, ó Deus, porque insistentemente, consequência da nossa velha natureza humana, insistimos no pecar. Tem misericórdia, Senhor, de nós e de todas as pessoas queridas, amigas, aqueles, ó Deus, que caminham próximos a nós
e que hoje sofrem a dor da perda do ente querido, sofrem a angústia causada pela enfermidade, dos riscos, o medo, das incertezas e da insegurança. Ó Deus, a todos estes corações aflitos nós te rogamos, que de todos eles tu tenhas compaixão, que a todos eles o Senhor acolha, que a todos o Senhor visite. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos e dá-nos, Pai, a tua paz. Atende-nos, Senhor, a oração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o momento é oportuno para ofertarmos na casa do Senhor, apresentarmos ao Senhor em retribuição muito que recebemos de suas mãos. Ofertarmos agora, enquanto somos conduzidos em louvor, a conta está aí informada para você, na tela, e você pode, então, desta forma, fazer a sua contribuição e a sua oferta nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor,
Meus irmãos, antes de anunciar a leitura do texto da Palavra do Senhor, eu gostaria de dizer aos irmãos que nós, enquanto igreja, ainda que não presencialmente, estamos reunidos em Assembleia Geral para a eleição de oficiais presbíteros e diáconos. Os irmãos certamente receberam por e-mail um link no qual deverão clicar e acessar, e lá terão uma cédula através da qual poderão fazer os seus votos. Tudo autoexplicativo, está lá acessível para os irmãos. Também por WhatsApp, aqueles que desejarem, basta preencher as informações que são requeridas e proceder à votação. Para aqueles irmãos que porventura tenham dúvida com relação a esse ou aquele candidato, que tem lá um nome de alguém que eu não tenho exatamente a certeza de quem é, tenho dúvida com relação a esse ou aquele nome, pode me telefonar para algum dos presbíteros, membros do conselho, buscando essa informação. Vou ter muito prazer em esclarecer qualquer que seja a dúvida que os irmãos tenham. Mas é muito importante que todos os membros da igreja que receberam esse link, que preencham e procedam à votação. O link estará disponível até a 13h, né? Então, para quem não votou ainda, terá a oportunidade até imediatamente após o culto de fazê-lo até a 13h. Então, dúvidas, não me incomodo de responder. Pode me telefonar à vontade, pode enviar uma mensagem por WhatsApp perguntando sobre essa ou aquela pessoa, este ou aquele irmão, a respeito do qual você tem dúvidas sobre o nome. Mas eu apelo aos irmãos, não deixem de participar. É fundamental que você participe deste processo de eleição da nossa igreja. Link, então, disponível até a 13h de hoje. Meus irmãos, convido-os a que abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 21 até o versículo 28. Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o versículo 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja. Oremos ao Senhor. Rogamos-te, ó Deus, que nos ilumine por intermédio do Teu Espírito Santo que está presente entre nós aqui. E que a Tua palavra, ó Deus, penetre os corações e contagie-nos a todos. Atende-nos, Senhor, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, logo após ter chamado alguns dos seus discípulos, Simão e André, os dois irmãos, ele se dirige então para Cafarnaum, e por ser um dia de sábado, como todo mestre, como era comum para ele, sendo mestre, vai então ensinar na sinagoga. E diz o texto,
da palavra do Senhor, que era um dia de sábado. O sábado para os judeus era um dia especial, era o dia do ensino, era o dia de estar na sinagoga. Para os judeus haviam duas casas especiais: o templo, o lugar onde se ofereciam os sacrifícios, onde se prestava o culto a Deus, e a sinagoga, que era o lugar do ensino, onde a palavra, onde a Torá, onde a lei e os profetas eram lidos, e sobre eles se discorria, e os mestres ensinavam no sábado. O sábado era um dia muito especial, porque era o dia de celebrar a criação de Deus. Afinal, Deus que trabalhou os 6 dias, descansou no 7º. Então, sábado era dia de celebrar a criação de Deus. Mas sábado também era dia de celebrar o êxodo, era dia de celebrar a libertação daquele povo que outrora foi escravo no Egito, mas que agora é liberto. Aquele povo ao qual Deus, com mão forte, libertou das garras de Faraó e conduziu pelo deserto, através do mar, até a terra prometida. E ali, meus irmãos, é interessante perceber, porque o Êxodo também dá conta, registra que Deus revela-se a Moisés do meio da sarça ardente. Deus ali se revela para falar com Moisés e anunciar a ele o seu plano para Moisés, para a vida de Moisés, de libertação do seu povo. Interessante perceber que os versículos seguintes vão dizer que maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Perceba aqui, meus irmãos, Marcos estabelece uma comparação entre Jesus e os escribas. E Jesus se destaca dos escribas porque ele ensina com autoridade. O que significa esta afirmação? Jesus ensina com autoridade. Jesus, meus irmãos, não é alguém como os escribas que apenas decorou os textos da Torá, os textos de Moisés, os textos dos profetas, repete e usa isso como instrumento para oprimir os demais. Jesus ensina como autoridade porque ele, acima de tudo, ele conhece profundamente a Escritura, mas muito mais do que conhecer o texto, Jesus conhece o Deus presente e revelado na Escritura. É muito mais importante, meus irmãos, muito mais importante do que conhecer a palavra de Deus, é conhecer o Deus da palavra. Não adianta ter decorado cada versículo, cada letra, cada vírgula da palavra de Deus, se você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Deus da palavra. Se você ainda não permitiu que esse Deus da palavra revelasse-se a você. Se você ainda não tem uma intimidade, uma relação próxima, íntima, direta com o Deus da palavra. Não adianta decorar versículos, não adianta ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse 1, 2, 3 vezes em todas as versões, se você ainda não teve um encontro com o Deus da palavra. E Jesus aqui é apresentado, destaca-se dos escribas e dos fariseus, por ser ele alguém que ensina com autoridade. Só tem autoridade para ensinar a respeito da palavra de Deus aquele que teve um encontro verdadeiro com o Deus da palavra. Só tem autoridade para ensinar e para pregar a palavra de Deus aquele que teve um encontro pessoal, aquele que sabe, pela sua experiência,
Quem é o Deus de que fala a palavra? Aquele que não é refém das experiências de Moisés, de Abraão, Isaque, Jacó e todos os demais, mas ele pode falar do Deus da palavra pela sua experiência, por aquilo que viveu e por aquilo que experimentou. Ir à sinagoga, meus irmãos, ler a palavra, não pode em momento nenhum limitar-se a um hábito. É preciso ser prazeroso e é preciso ir buscar conhecer o Deus de que fala a palavra. Muito mais do que conhecer a palavra de Deus, é conhecer o Deus da palavra. Segue o texto da palavra do Senhor dizendo que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Percebam, meus irmãos, que sábado, dia do Êxodo, o mesmo Êxodo onde Deus se revela a Moisés, agora neste mesmo sábado, o demônio ou a legião que está possuindo aquele homem afirma conhecer a Jesus também. Jesus é revelado também àquela legião: bem sei quem és, o Santo de Deus. O Evangelho, o relato de Marcos do Evangelho, ele é um relato de revelações, traz a nós estas revelações. Mas é importante perceber aqui, meus irmãos, que o demônio ou a legião que se dirige a Jesus questiona Jesus e imediatamente afirma a Jesus: bem sei quem és, o Santo de Deus. Meus irmãos, o demônio conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é poderoso. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele afirma que Jesus é o Santo de Deus. Mas ele continua sendo demônio. Apesar de saber tudo sobre Jesus, inclusive que ele é o Santo de Deus, inclusive apesar de com a sua boca confessar que Jesus é o Santo de Deus, ele continua sendo demônio. Porque, meus irmãos, só conhece Jesus de fato, e conhecer a Jesus é mais do que saber quem Ele é. Conhecer a Jesus é mais do que saber fazer afirmativas a respeito dele. Conhecer a Jesus é mais do que ensinar sobre Ele. E só conhece Jesus quem é capaz de seguir Jesus até o caminho da cruz. Só conhece Jesus quem o segue até a cruz, quem participa com Ele, quem morre com Ele na sua morte, e mortifica o velho homem, e ressuscita com Ele na sua ressurreição. Não é suficiente conhecer a Jesus. Não é suficiente falar de Jesus. Não é suficiente ensinar sobre Jesus como ensinavam os escribas. É necessário caminhar com Jesus, carregando a cruz, como determina a palavra de Deus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. De modo que aquele que insiste em andar com Jesus, mas que não é capaz de negar-se a si mesmo, que não é capaz de abandonar o velho homem, que não é capaz de abandonar os velhos hábitos, que não é capaz de mudar o coração, de transformar o seu caráter, de deixar-se transformar pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que fala sobre Jesus, mas que não é capaz de tomar a sua cruz e seguir Jesus em direção ao Calvário, e em chegando lá,
participar com Jesus da sua morte, para que seja ressuscitado com Ele na sua ressurreição. Aquele que não exerce diariamente a atividade de mortificar o velho homem, esse não sabe quem é Jesus. Esse não conhece. Esse conhece apenas de ouvir falar. Esse apenas caminha por hábito com Jesus. Mas é importante muito mais do que o hábito. É importante conhecer a Jesus. E diz o texto da palavra do Senhor que Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. E então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: quem que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus irmãos, Jesus se destaca por ter, na verdade, um ensino libertador. Um ensino que nos conduz a uma fé madura, a uma fé adulta, a um relacionamento direto com Deus, sem nenhum intermediário. Temos sim um intercessor, que é Jesus, Ele que intercede por nós. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, vos será feito. Temos sim um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós temos um contato direto com Deus, sem a necessidade de intermediários, de alguém que, além de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, interceda por nós, porque nós temos livre acesso ao Pai. E o ensino de Jesus é libertador, ele é coerente, ele nos faz ou nos permite que a nossa fé amadureça, que nós possamos, meus irmãos, ele nos permite que nós possamos nos alimentar do verdadeiro alimento espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele diz: leite vos dei a beber, por quê? Porque vós sois crianças na fé, porque não alcançaram ainda o verdadeiro, genuíno amadurecimento espiritual, ainda não estão preparados para ouvir a respeito das coisas de Deus, ainda tem uma fé infantil, uma fé medíocre, uma fé pequena, uma fé imatura. E o ensino de Jesus vem para libertar, para exorcizar da nossa vida os demônios da ignorância e da falta do conhecimento de Deus. Jesus vem repreender da nossa vida a legião que nos oprime por intermédio da ignorância e da falta de conhecimento. O ensino de Jesus também vem para purificar a casa de Deus. Quando Jesus repreende aquele espírito imundo, quando Jesus repreende aquele demônio, Jesus está purificando a casa de Deus, repreendendo do meio da casa de Deus, exorcizando da casa de Deus todo o espírito de ignorância, da falta de conhecimento verdadeiro e de um caminhar com Deus que não seja pleno. Meus irmãos, a palavra de Deus nos liberta. Estar na casa de Deus precisa ser libertador, precisa ser algo a transformar a nossa vida e o nosso coração, transformar o nosso caráter, para que possamos viver em comunhão plena com o Pai.
libertos somos pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus exorcize os demônios da ignorância da nossa vida, da falta de conhecimento, da falta de fé, da falta de paz. Que nós possamos crescer e alcançar a estatura de Cristo, alcançando assim, testemunhando assim, termos alcançado uma fé madura e estarmos preparados para o verdadeiro alimento espiritual que nos oferece a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus, por intermédio da sua palavra, tenha falado ao seu coração e que nós possamos caminhar, meus irmãos, neste processo de cura e de libertação, por intermédio do qual a palavra do Senhor nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto, rogando a Deus que nos abençoe a todos nessa semana que está começando, tão intensamente quanto nos abençoou na semana que termina. Oremos. Glorioso Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos liberta. Te agradecemos porque temos paz na Tua palavra. Te agradecemos porque nos vamos edificados na Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra e de sermos nela edificados. De Tu nos ter, ó Deus, guardado nestes dias que se passaram. Continua, ó Pai, agora a cuidar de nós, a dar paz ao nosso coração, a nos dar alívio, a nos dar conforto. Toma as nossas vidas, ó Deus, nas Tuas mãos e nos abençoa, Senhor Deus, nestes dias que virão, tão intensamente quanto nos tem abençoado nos dias que passaram. Atende, Pai, a nossa oração, cuida de nós, é o que nós te pedimos e pelo que te agradecemos, sempre com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.